Olá, seja bem-vindo ao Tô Sem Papel e hoje nós vamos falar como Tony Robbins é um grande marqueteiro, na verdade. Estamos aqui no estúdio da Funworks, eu e o Tarcísio. Tarcísio, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui, né? Na verdade, nos estúdios da Funworks a gente tem trazido aí várias coisas pro Blá Blá Marketing, né? E é uma satisfação muito grande porque a gente aprende também, ensina e a gente fala tantas coisas boas, né? Exatamente, eu acho que hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo curte, que é o mundo dos coaches. É, exatamente. É um assunto muito utilizado, muito falado, muito discutido, né? Até mesmo, não vamos entrar no mérito, né? Entre a briga, às vezes, da psicologia com os coaches, né? Mas a gente vai tentar trazer. Eu voto Você nos vai entrar? Olha coaches. lá. A polêmica já. Já começamos com a polêmica, Brasil. Então a gente vai trazer aí, né? Algumas questões relacionadas a isso, né? E também envolvendo também o marketing, envolvendo também o comportamento do consumidor, que são áreas que a gente também pode trazer para essa discussão. O que você acha? Com certeza, Tarcísio. Na verdade, a gente fez essa brincadeira com o nosso título, né? De falar que o Tony Robbins é um grande marqueteiro. Mas ele trabalha com programação neurolinguística e é aí, sim, de fato, um grande treinador de líderes no mundo todo, né? Exatamente. E é interessante porque no BlaBlaMart nós nos permitimos fazer algumas relações e nós nos propomos a fazer hoje uma relação de 5 pontos entre as falas e a estrutura de construção do conteúdo em livros e vídeos do Tony Robbins e marketing. Uhum, com certeza. E Tony Robbins, né? A gente sabe, lançou diversos livros, ele é muito reconhecido nos Estados Unidos, né? E a primeira coisa eu acho que ele vem trazendo nessa discussão é o advento da liderança, né? A liderança bem feita, a liderança eficaz, aquela que realmente vem a conquistar as pessoas, né? E eu pergunto para você, Léo, você acha mesmo que a boa liderança ela é admirada ou ela é mais, digamos assim, odiada de certa forma, muitas vezes, né? Porque o líder muitas vezes também vai cobrar os seus liderados, né? Dependendo da proposta, né? Eu acredito que a liderança é uma posição bastante emblemática, já que ela tem a função de guiar uma quantidade grande de pessoas. Uhum. Aqui a gente obviamente está falando da liderança empresarial, mas isso serve para quaisquer lideranças, né? Nós como cristãos Verdade. temos os nossos líderes e o Uhum. nosso líder máximo, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então eu acredito que liderança é de fato algo que vai nos ajudar a enxergar propósito nas ações que a gente realiza dentro das organizações. Então sim, eu acho que um líder ele vai ser amado, mas ele vai ser odiado por aqueles que não compactuam com aquele propósito. E aí esses provavelmente vão deixar a manada. Interessante, porque às vezes o líder tem que tomar decisões que não são populares, né? Muitas vezes, né? Visando o bem maior, por exemplo, ou da organização, ou do ajuntamento de pessoas que estão ali para determinados objetivos, né? E isso às vezes tem que pensar mais de forma holística, né? Do que às vezes só individualmente falando, né? Então, dentro desses pontos, eu acho que a liderança, sim, ela, em algum momento, né? Mesmo que você aí, que está do outro lado, não seja um líder agora, mas nós temos as hierarquias, né? Muitas vezes você é sim. Eu acho que a maioria das pessoas, se não 100%, em uma hora ou outra, vai ter que tomar um papel de liderança em determinados momentos da sua vida, né? Então, para isso, a gente sim tem que entender como funciona esse mecanismo, né, de comunicação, inclusive, que o bom líder ele vai se comunicar muito bem, ele vai trazer ali objetivos claros, né, e também jogar a favor do time que está sendo liderado, né, que a gente vê também isso às vezes que tem aqueles líderes ou chefes às vezes que só mandam, mas também não fazem parte desse contexto, não se integram a esse contexto, né? Acho que isso já começa a ficar um pouco perigoso, né, Léo? Ah, com certeza, Tarcísio. A gente vê aí grandes empresas que perderam suas lideranças quase que messiânicas, vamos chamar Uhum. assim, e tiveram grandes problemas, né? Sim. Então, assim, eu acredito muito nesse processo de estabelecer uma liderança, porque isso também é papel de marketing, também é conhecimento de marketing, né? A gente visa construir, por meio das marcas, liderança mercadológica. E se as pessoas se apropriarem dessas técnicas de marketing para construir sua própria carreira, mesmo que você não ocupe uma posição institucional de liderança, um CEO, um diretor, um gerente, você vai estar liderando a sua marca pessoal. Exato, e às vezes, por exemplo, você pode ser ali um chefe de departamento, você pode também
ser líder dentro da sua casa, por que não, né? Às vezes também ser enxergado como líder por um grupo de jovens, não sei qual é o seu contexto, né? Então muitas vezes a gente sim é visto como alguém a se espelhar e muitas vezes a gente não se coloca nesse lugar, às vezes por medo de se expor, muitas vezes, às vezes a gente não quer colocar essa, digamos assim, essa responsabilidade, né? Por medo de desapontar. E o líder, na verdade, não é um ser infalível, né? Se a gente coloca aí dentro da proposta humana, né? Com certeza. Tem uma socióloga norte-americana, doutora em sociologia, né? Ela fez um estudo no doutorado dela muito interessante, que ela fala do poder de se colocar num lugar de fragilidade. Então, Sim. ela fala da fragilidade como uma forma de gerar liderança, criatividade. Ela traz vários aspectos interessantes. Chama Brené Brown. Isso, E é exatamente. muito legal. Tem um documentário sobre ela, no contexto do estudo dela, na Netflix. Assim, Tarcísio, como tem do próprio Tony Robbins. O documentário dele se chama Eu Não Sou o Seu Guru. Então, Isso. procurem lá no Netflix e assistam, porque vale muito a pena para entender que todo esse processo de construção de liderança, e daí eu já queria propor Um avanço. um avanço no podcast de hoje, Aham. para justamente a questão comportamental. Então, um dos cruzamentos entre Tony Robbins e marketing é a liderança. E o outro é a psicologia do consumidor. Então, ele, durante as suas falas, nos seus livros, nas suas palestras, enfatiza muito o relacionamento das motivações humanas, ou seja, por que a gente faz o que a gente faz, e as ações que acontecem, os resultados, né, precedentes daquilo. E nós, em marketing, também estudamos isso. A gente quer entender por que você escolheu a marca A em detrimento da marca B. Né? Exatamente. E assim, essa questão das marcas, né? Ele tem ali um contexto muito mais subjetivo e isso é construído sim, né? Mediante as pessoas que trabalham dentro dessas marcas, né? A marca em si, por si só, não é construída sozinha, né? E a gente consegue ver isso também na psicologia do consumidor, que muitas vezes nós somos muito mais conquistados, de certa forma, ou envolvidos quando envolve a emoção, as emoções, né? Então aquelas marcas, ou então as pessoas, os líderes que realmente trazem ali uma liderança, ou então trazem ali um destaque, realmente essas pessoas sabem lidar com a comunicação e também com as boas emoções que envolvem todo esse contexto interpessoal. Com certeza, Tarcísio, eu concordo com você. E estudar o comportamento humano nunca se fez tão necessário no momento que a gente está tão distante das pessoas, né? Porque a internet é maravilhosa e a gente fala aqui no Blá Blá Marketing todo dia quanto que ela nos traz poder de mudar a nossa vida e a vida das outras pessoas através da comunicação. Ela também nos distancia da capacidade de analisar as pessoas. De Exato. ser mais empático no momento de tristeza, de dar apoio no momento em que o apoio é necessário, porque a pessoa está passando por uma superação, de rir no momento correto. Então eu vejo cada vez mais, né? E a gente vê, eu não sei se você percebe, mas eu acredito que a moda acaba refletindo um pouco disso. Quando Sim. os modelos estão com aquelas roupas gigantes, assim, com capuz. Eu acho que isso reflete muito eu vou falar o jovem de hoje, porque eu acho que é uma geração que ainda não chegou à idade adulta, mas reflete muito o jovem de hoje, que se esconde dentro de si mesmo, não é dentro de um quarto, não é dentro. Ele se esconde dentro de si mesmo. E isso não é culpa da tecnologia, na minha visão. Isso não é culpa do comportamento, isso é culpa da própria educação familiar. Legal, você tocou num ponto que eu concordo muito também, assim como a publicidade e o marketing, eles refletem os comportamentos humanos, ou então também até os padrões de comportamento humano de uma determinada época, né? Lembrando aí das propagandas antigas, que muitas vezes eram realmente colocavam a mulher, um exemplo, né? Colocavam a mulher como objeto, ou então colocava ali até mesmo tinha em 1890 ainda tinha propaganda, alguns classificados a respeito de escravos, é um absurdo, né? Então assim, isso não vou falar que o problema é da propaganda, mas sim a propaganda é um meio do que reflete o que está acontecendo ali. E você tocou nesse ponto da moda, a moda também. A moda, assim como a propaganda, eu acho que tem essa ligação muito forte, que eles colocam também o que está sendo refletido, né, entre as pessoas, esses comportamentos que vão ser refletidos aí nas malhas, nas roupas, nos acessórios e assim por diante, né? Em tudo, né, Tarcísio? A gente, na verdade, acaba traduzindo nas propagandas aquilo que está acontecendo na sociedade. Então a propaganda
por mais que o pessoal fala, ai, ela manipula as pessoas, olha, estabeleceu um padrão de beleza, não sei o que, ninguém quer ver coisa feia, né, na propaganda. Ninguém vai pôr lá um negócio que, tipo, meu Deus. Isso Né? mudou muito também, essa questão dos padrões, né? A gente vê, por exemplo, o exemplo da Victoria's Secrets, né? Que tinha as Angels, né? E isso acabou já há um tempo, né? Agora, lógico, elas têm esse status até hoje, né? A Adriana Lima, que é uma modelo brasileira e super linda, ela é linda até hoje, acho que sempre vai ser, né? Igual a Tiziane, não é Tiziane Oliveira, que é a garota de Ipanema? Eu não lembro, não, acho que é a mãe dela. Elo Pinheiro, desculpa, Elo Pinheiro, a garota de Ipanema, que tá mais quase 80 anos, também ainda tá bem. E ok, né? Mas eu vejo também essa questão dessa modificação, por exemplo, mostrando os diversos corpos, as diversas cores, e tudo bem também, porque isso abraçou, de certa forma. Quem quer ver, eu sou super a favor. Se eu acho assim, forçar a barra de colocar tipo uma pessoa feia lá pra incluir, eu não acho legal, a não ser que tenha pessoas que queiram ver. Se tiver público pra ver gente feia, beleza. Põe gente feia. Mas eu defendo que eu defendo que a propaganda seja feita para aqueles que querem ver. Sim. E tá ficando extremamente chata, né? Eu falo assim, também. Hoje eu vi vou adiantando, né? Eu vou fazer depois, eu vou colocar nas minhas redes sociais, mas adiantando, trazendo aqui para compartilhar com você, Tarcísio. Eu tava vendo, eu sigo o Washington Oliveto, né? E o Washington Oliveto, para os mais novos que não o conhecem, é ainda o maior publicitário do Brasil, na minha opinião. E na opinião de muita gente. Concordo. Né? Eu acho que ele é fantástico e é, assim, um exemplo de propaganda de fato criativa. Que, me desculpem os mais novos, mas falta muita criatividade na propaganda que eu vejo hoje. Sim, né? sim. Não é aquela propaganda que dá tesão de você ver, Não. de você sentar na frente da TV e falar, nossa, que negócio fantástico. Eu não sei você, Tarcísio, mas eu coleciono propaganda. Eu tenho propagandas em DVD ainda. Que eu ganhei na época da faculdade do Gilson Catucci. Não sei se você lembra. Lembro. O diretor lá da faculdade, ele deu alguns DVDs tal pra gente copiar. Cara, é um negócio que você senta pra ver como se fosse um filme de tão criativo, de tão bem produzido que é. E eu duvido que se encontre algo assim hoje. Tudo bem, as coisas mudam, o comportamento muda, isso não é um problema. Mas aí o Washington Oliveto fez um post porque ele vai dar uma masterclass grátis, alguma coisa assim. E ele na época atendia a Piraquê, que faz bolachas e tal. Famosa, né? E foi bem na época que entrou a legislação para aparecer nas propagandas de bebida alcoólica, beba com moderação. Então todo fim de propaganda precisava aparecer beba com moderação. E aí o Washington Oliveto diz, segundo ele criou na cabeça dele, ele que estava contando essa história, uma das propagandas mais criativas da história que nunca foram pro ar. Olha. Por quê? Ele levou essa campanha que eu vou contar já pro board da Piraquê, todo mundo adorou tal, e o gestor na época, o dono da empresa, ou diretor, não sei exatamente qual é a estrutura da Piraquê, acabou recuando dessa ideia de campanha dele com medo de incentivar as pessoas a beberem. Qual era a ideia, gente? Era sensacional. Qual era a mensagem que mais aparecia na televisão? Mais que Casas Bahia, mais que... Era cerveja. Beba com moderação. Porque os maiores anunciantes da época eram marcas de cerveja. Geralmente era Ambev. E o termo mais publicizado no Brasil na época era beba com moderação. Qual era a proposta do Washington Oliveto? Anunciar a bolachinha que era tipo um petisco. Isso. E chamar o petisco de moderação. Verdade, né? Beba sempre, né? Beba com moderação. Então, automaticamente, as propagandas de cerveja começariam a fazer referência ao produto da Piraquê de graça. Gente, olhando isso, eu acho que até ele ia causar tanto que eu acho que eles iam usar outro adjetivo ou verbo, não lembro. Iam mudar. Pra mudar só pra... Beba um pouco. Beba menos, né? Só que isso ia levar um tempo. Olha que criativo. É verdade. Uma palavra. O publicitário criou uma palavra que é óbvio que ia se transformar em outdoor, anúncios de TV, anúncios de revista. Mas isso é criatividade pura, na veia. Não precisa de super tecnologia, não precisa de super editores, super modelos, fotógrafos fantásticos, produtoras. Não, precisa de uma ideia.
Exatamente. E essa ideia vale tudo, né? Eu acho que para essa grande ideia, na verdade, acho que o próprio Washington Oliveto fala sobre isso, que nada substitui a grande ideia. Uma das palestras que eu assisti dele, inclusive tem online, né? Várias palestras que ele faz aí em São Paulo, etc. Super boa. E você foi falando aí dos portfólios das agências. Eu lembro também, no começo dos anos 2000, a gente mandava um e-mail, olha que antigo, né? A gente mandava um e-mail para as agências pedindo esses portfólios que tinham tanto impresso quanto os DVDs que eles enviavam para a gente. Eu lembro que eu peguei da Loduca, peguei da W Brasil, peguei de algumas outras agências que era uma delícia assistir. E olha só, No fundo e do nada baú. do fundo do túnel do tempo, né? E, por exemplo, nada substitui a boa ideia, porque até então os efeitos especiais não eram tão Era rústico, avançados, hein, gente? eram rústicos, né? E com certeza a boa ideia, assim como o clássico do Valizer, né? Aquele comercial, não tem efeito nenhum, é uma boa história, é um bom storytelling, né? Ele tem um tempo curto e que conquistou corações até hoje, né? E é premiado até hoje, né? Eu Com acho que é certeza. isso que você falou, Tarcísio, fecha com chave de ouro. A boa ideia conquista coração. E ela Exatamente. não precisa de superprodução, super efeito, músicas. E ela precisa de uma boa história. Nossa, olha, ficamos filosóficos aqui, No mas com razão, fundo né? do baú. Mas tudo É... isso, no fim das contas, é para o nosso terceiro tópico, né, sim, Tarcísio? Que sim. é. Então, a persuasão, né? Olha só, a persuasão também é um dos itens da comunicação das linguagens, né? Que é muito utilizado também. A gente lembra muito de persuasão quando a gente fala a respeito de vendas, né? Que precisa ali também evidenciar. Eu sempre concordo com esse ponto que a persuasão não é nada mais do que evidenciar os pontos positivos, seja de uma ideia, seja de um produto, seja de um artigo que você vai comprar, né? Seja produto, serviço, etc. Porque é isso mesmo, né? Ninguém vai convencer ninguém a não ser que faça sentido para essa pessoa mediante ali todos esses itens, né? Que podem ser superiores, né? E avançar sobre as objeções dos clientes. Exatamente, porque a gente sabe, né, no nosso estudo de comportamento do consumidor na FEI, nós tivemos a oportunidade de entender que, apesar do pessoal aí. Tem um pessoal que fala, né, que é propaganda maligna, o marketing, como é que fala? Manipula as pessoas. Manipula. Não, eu estou falando de ciência, tá? Não é achismo do Leonardo. A ciência do comportamento diz que nós não podemos manipular uma pessoa a não ser que ela queira. Por que isso? Porque existe um efeito psicológico que ajuda todas as pessoas do mundo a não se submeterem a uma manipulação de maneira inconsciente. E se chama ceticismo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente vai explicar qual o artigo que consegue traduzir isso. Sim. Mas é isso, gente. O ceticismo, ele levanta toda vez que você está tentando ser persuadido, né? Já pensou? Chega aquele vendedor chato que tenta te vender a qualquer custo. Você não pega ica, né? Ranço. Você pega ranço do cara. Esse ranço, psicologicamente, vai se chamar ceticismo. Exatamente, cada vez mais, né? Eu não vejo também com maus olhos o ceticismo dentro dessa esfera, porque a gente recebe muita informação de todos os lados, né? Isso também a gente tem que começar a avaliar com critérios, a gente tem que olhar... Graças a Deus. Graças a Deus, né? E a gente tem que olhar a respeito de todas as opções, quais as alternativas que realmente vão fazer sentido e vão trazer ali um benefício superior, seja nos produtos que a gente tem ali para adquirir os serviços, ou então até mesmo em relação, né, do ceticismo também em relação à comunicação humana, né? Com certeza, Tarcísio. Então, assim, falando de persuasão, a gente não tem como fazer marketing sem tentar persuadir. E a boa ideia que a gente acabou de falar, ela tem esse princípio, né, de demonstrar de maneira lúdica o porquê que você deveria comprar aquela marca ou aderir a uma ideia. Não precisa ser só comprar, né? Muitas vezes a gente vai aderir a uma ideia, uma ideologia por conta da campanha. Não é à toa, né, que aí líderes se tornaram muito poderosos por mal usando estratégias de comunicação, como na Alemanha nazista, onde Joseph Goebbels, né, o marqueteiro, não existia, nem existia esse termo naquela época, gente. Mas departamento de comunicação, né? O cara da comunicação do partido nazista lá fez até filme
que passava em outros lugares dos países conquistados, enaltecendo aquele movimento. Então, de fato, a comunicação é muito, muito poderosa, Não, sem dúvida. mas ela necessita de uma história que arrebata corações, como você colocou, né, Tarcísio? Exato, e isso vai ao encontro mesmo do que a gente vai, eu acho que já para o próximo ponto, né? Que é a criatividade e inovação. Acho que não existe como conquistar o coração, por exemplo, das pessoas de forma persuasiva, utilizando ali a liderança, mas também sem ter esses pontos de criatividade, porque mais do mesmo não chama a atenção de ninguém, né? E a inovação está muito linkada à criatividade por isso, porque pode ver, toda boa inovação, seja ela radical, disruptiva, até mesmo incremental, frugal e assim por diante, todas elas têm sim o princípio de criatividade baseado em resolver problemas, né? Então a criatividade tem que ser criativo. Então por que não, né? A gente tem um problema para se resolver, mas sim a gente precisa sim utilizar a criatividade, nem que seja simples, né? De uma forma, a criatividade já se propõe a isso, né? Aquele funil que a gente tem da inovação é basicamente isso, né? Então tem toda aquela ideação, tem todas aquelas ideias, brainstorms e canvas, né, que a gente vai fazendo, que vai desembocar em selecionar algumas ideias boas, né, aglutinar elas para depois gerar ali algo interessante dentro da inovação. Muito bom, Tarcísio. Essa questão da criatividade e a inovação, você fez uma ótima relação. Acho que não dá para fazer inovação, seja ela qual for, se não for por meio da criatividade. Num outro episódio a gente explica essas diferenças, né? Exato. E, por último, eu acho que, na verdade, é um resumão, né, Tarcísio, disso tudo que a gente falou, é a comunicação eficaz. Se eu não consigo me fazer ser entendido, provavelmente eu não vou ser persuasivo, não vou ser criativo, não vou ser líder. Não tem como, aquela grande lance, né, uma das primeiras aulas de comunicação, que é o ruído, né? Eu falo A, você entende B, o Léo entende C, no final ninguém entende ninguém. Não é isso que, né? Não é isso que a gente quer. É muito sério isso, né? Porque às vezes Muito isso sério. pode salvar relacionamentos, isso pode trazer também ali no contexto, por exemplo, você é um empresário, então você é um professor, você precisa que seus alunos compreendam aquela mensagem que você vai passar. Seus clientes precisam que você entenda a mensagem principal do seu produto, ou então que é o seu público-alvo, no caso, né? Então tudo isso, essa comunicação eficaz, ela faz parte do nosso dia a dia e ela precisa sim ser colocada em pauta todos os momentos que a gente fala de publicidade, propaganda, divulgação de produtos, né, Léo? Exatamente. Tarcísio. Mídias. Eu acho que você fez uma ótima abordagem sobre a questão da comunicação eficaz. E assim, isso acaba até fazendo a gente pensar, né, sobre os dias de hoje. Porque eu vejo assim, existe as pessoas parecem que não estão falando a mesma língua. Eu reparo isso também. Você acha que isso que está causando tanta divergência entre as pessoas? Porque a gente vê muita gente brigando na internet por nada, né? Tipo água. Sim, eu vejo, acho que a internet agora sim está tendo várias questões relacionadas à proteção, seja ele de dados ou proteção dos perfis das pessoas, etc., que cabe processos, inclusive, né? Mas não só isso, né? Eu acho que essa questão da comunicação ela precisa ser levada mais a sério, as pessoas precisam se manifestar mais de forma coerente, porque falta, né? A gente fala tanto de empatia e ao mesmo tempo as pessoas são tão agressivas nas redes sociais a troco de nada, né? Então as pessoas gostam da confusão muitas vezes, né? Eu acho. Então, acho que não é à toa que o Big Brother faz tanto sucesso. É verdade, não é à toa que o Big Brother faz tanto sucesso, porque você vê que o ambiente que tá ali, né, falando de Big Brother, eles já fazem para ter o embate, né? Para não ter a paz ali, inclusive, entre os participantes. Que por exemplo, tem as provas da Discord, olha só. Já começa por aí, né? É pra ter confusão, porque parece que as pessoas gostam da confusão, né? A gente nunca vê, sem ser poliana, né? A gente tava falando isso agora um pouco antes de começar a gravar. Sim. Mas a gente não vê ninguém falando de sucesso, falando do sucesso dos outros. Então vamos falar mais de sucesso. Quem sabe sucesso não vem pra todo mundo, né? Exatamente. E eu tô satisfeito com o episódio de hoje. Não, eu também acho que é um episódio com um tema muito simples, só que ao mesmo tempo a simplicidade ela vai de forma mais profunda, né? Quando a gente entra nesses temas e vai ali meditando em cima deles, né, Léo? Acho que é bem, bem bacana isso daí. Com certeza. A temática é simples, mas assim como a propaganda
moderação, né? O piraquê moderação do Washington Oliveto, na sua simplicidade, olha o poder estratégico que tinha por trás. Então cuide desses 5 pontos que a gente apresentou para vocês hoje, né, Tarcísio? Exatamente, eu acho que a gente fica por aqui, mas tenta ver, né? Eu acho que é um exercício. A gente falou de liderança, a gente falou de comunicação, a gente falou de criatividade. E isso, às vezes, você não sou da área de comunicação, mas estou assistindo esse podcast, será que funciona para mim? Funciona sim. Funciona para todas as áreas, para todos os segmentos e são habilidades aí que são atuais e muito do futuro também, né? Obrigatórias, eu diria. Obrigatórias, exatamente. Então, gente, muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora. É óbvio que eu tenho, assim, esperança e certeza que depois do que nós conversamos hoje, você já esteja inscrito no nosso canal e tenha curtido esse vídeo. Compartilha com aquelas pessoas que você acredita que precisam desenvolver a sua carreira, que nós estamos produzindo esse conteúdo, né, Tarcísio? Para ajudar essas pessoas a evoluírem. Nós estamos disponíveis os nossos episódios todos aqui no YouTube e você também pode nos encontrar em todas as plataformas de podcast, no Spotify, iTunes e Google e também no Rumble. Exatamente. Gente, então sigam aí as instruções. Até tossir aqui e até a próxima, né? Tchau, tchau, gente. Obrigado.